Olá a todos e a todas. O nosso tema desses encontros será PDDE, SRM, Financiamento, Adesão e Gestão de Recursos. Então, qual que é o nosso foco? Específico no financiamento de ações que promovam a educação inclusiva e a implantação, manutenção das salas de recursos multifuncionais. A SRM, na verdade, é um espaço crucial para o atendimento especializado de estudantes com deficiência, transtornos globais, altas habilidades, superdotação. Portanto, não trata o do PDDE, obviamente, de forma genérica, mas aborda como uma ferramenta estratégica para a efetivação de políticas de inclusão. A fundamentação legal, ela examina a base constitucional e as leis que regem o financiamento da educação no Brasil. De onde vêm esses recursos? Quais as obrigações dos entes federados? A gestão estratégica, por que ela foca na prática, ensinando como planejar e aplicar recursos de forma participativa e alinhada ao projeto pedagógico da escola, transformando o dinheiro em melhorias reais do ambiente escolar. 3. Funcionamento do PDDE. Detalhe os aspectos operacionais. Quais escolas podem receber o recurso? Como fazer a adesão? Como o valor é calculado? E, obviamente, as regras para a execução. E, portanto, por fim, finalmente, a educação de fato inclusiva, que é o coração do curso. Como os recursos do PDDE podem e devem ser utilizados para adquirir tecnologias assistivas, adaptar espaços e manter as SRMs, garantindo uma educação de qualidade para todos e todas. Nesse sentido, a gestão democrática, participativa e técnica dos recursos do PDDE é fundamental para transformar o potencial financeiro em melhorias que garantam uma educação de qualidade, equitativa e, de fato, inclusiva. A base constitucional do financiamento da educação é o artigo 212 da Constituição Federal. Esse artigo estabelece que a aplicação mínima obrigatória cabe à União 18% da receita de impostos e 25% de estados, Distrito Federal e municípios. Esta vinculação constitucional confere à educação o status de prioridade legal, assegurando uma base previsível de recursos. O que ocorre na prática? O exemplo do município que arrecada 10 milhões e deve aplicar 2,5 bilhões em educação, torna o conceito tangível. Para o gestor escolar, isso significa que os recursos que ele administra, inclusive do PDDE, são parte desses 25%, reforçando sua responsabilidade na correta aplicação. Então, por isso que é importante. Bom, e os pilares do sistema de financiamento? Como é que funciona esses pilares? Bom, a LDB é a lei que organiza todo o sistema educacional. Ela reforça a gestão democrática como princípio e exige, na prática, a existência de uma unidade executora na escola, como o Conselho Escolar ou Associação de Pais e Mestres, que é a entidade que recebe e gerencia os recursos do PDDE. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, é o principal fundo para custear a educação básica. Os recursos, obviamente, são distribuídos de forma equitativa, com base no número de matrículas. E a União complementa o valor em estados e municípios com menor capacidade financeira. O PDDE é o recurso suplementar a este fundo. O PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, é o programa que é o nosso escopo dessas análises, desse estudo nosso. Suas características principais são descentralização,
O recurso vai direto para a escola, sem passar por várias instâncias. A autonomia escolar, a escola decide, dentro das regras, como usar o dinheiro. E a gestão democrática, a decisão é coletiva, envolvendo toda a comunidade. A origem do PDDE. A criação foi em 1995. O objetivo inicial era suplementar os recursos da escola, descentralizando a gestão financeira e dando mais agilidade e autonomia para resolver problemas cotidianos. A transferência direta, sem a necessidade de convênios complexos, foi uma inovação. Em 2021 a 2024 foi um período de significativa expansão. Porque o que ocorreu nessa época? O PDDE deixou de ser um recurso apenas para custeio e pequenos reparos e passou a incorporar novas dimensões, como segurança escolar, equidade para as escolas indígenas, quilombolas, rurais, modernização gerencial com ferramentas digitais e flexibilidade operacional para situações de emergência. A resolução CDFNDE número 4 consolida o repasse direto baseado no censo escolar. Isso foi uma inovação. Quais são os eixos de expansão do PDDE? Primeiro, nós temos o conteúdo ampliado, que é a atualização financeira regular. Diferentes resoluções, como a 5 de 2023, reajustaram os valores por aluno em percentuais significativos, ou seja, 48%, superando simples correção pela inflação e repondo o poder de compra das escolas. Ampliação temática. O programa agora abrange finalidades específicas, como melhoria da segurança das escolas, câmaras, cercas e outros que porventura precisarem. A promoção da equidade com valores diferenciados e subprogramas como o PDDE Equidade para escolas indígenas, quilombolas e rurais. Modernização gerencial. Introdução de ferramentas digitais como solução BB Gestão Ágil para simplificar e agilizar a prestação de contas, reduzindo a burocracia para os gestores. Flexibilidade operacional, criação de mecanismos para situações excepcionais, como calamidades públicas. A Resolução 10 de 2024 trata disso, permitindo que as escolas usem recursos para lidar com emergências. Então, são esses pilares que são importantes para a ampliação. Quais são as principais resoluções do PDDE? A Resolução 15 de 2021 era extremamente importante porque é o marco regulatório principal que consolida as regras do PDDE. A Resolução número 5 de 2023 foi a que concedeu o reajuste expressivo de 48% e incluiu a segurança escolar como finalidade. As resoluções 3 e 17, que estabelecem valores específicos, 5.550, e criam o subprograma PDDE Equidade, direcionando mais recursos para escolas em contextos de maior vulnerabilidade. Então, elas são extremamente importantes nesse quesito. Quais são os critérios de adesão e elegibilidade? Primeiro, é importante que tenha a unidade executora. A escola precisa ter uma entidade legalmente constituída, obviamente, uma associação de pais e mestres que tenha o CNPJ, que será responsável por receber e administrar o dinheiro na escola. Escolas muito pequenas, até 50 alunos, são a exceção, recebendo via Secretaria de Educação. Matrículas validadas no censo escolar. O valor repassado, calculado, com base no número de alunos declarados no censo do ano anterior. A subnotificação é um erro grave, pois significa menos recursos para a escola. É crucial verificar se todos os alunos, especialmente os que são atendidos pelas SRMs, estão corretamente cadastrados. E, obviamente, um plano de articulação. O uso do recurso não pode ser aleatório, nós sabemos. Deve ser planejado em um documento que esteja alinhado ao PPP da escola e, fundamentalmente, aprovado pela comunidade escolar em assembleia. Então, esses são os critérios.
Como funciona o cálculo dos recursos? O sistema é automático. Assim que a escola cumpre os critérios de adesão e tem suas matrículas validadas no censo, o valor é creditado na conta da unidade executora. O cálculo básico é número de alunos, de acordo com o censo, versus o valor por aluno definido pela resolução. O exemplo de 200 alunos versus R$17, que é o valor definido da resolução. É um total de 3.400. É um exemplo ilustrativo que eu trouxe para vocês. Existem categorias de recursos. O básico, que é para todas as escolas, custear despesas de limpeza, material de expediente, entre essas coisas. E ações agregadas, são verbas extras para escolas que se enquadram em certos perfis, como escolas do campo, indígenas ou quilombolas, e as que têm salas de recursos multifuncionais. E para essas, exclusivamente, é destinado especificamente para a compra de tecnologias assistivas, materiais pedagógicos especializados e adaptações de acessibilidade, que é importante. Quais são as finalidades permitidas dos recursos? Primeiro, nós temos os recursos de consumo e permanentes. Desde itens básicos, como papel e material de limpeza, que é de consumo, até bens duráveis, como móveis, computadores, equipamentos para a cozinha, que são permanentes. Projetos pedagógicos. Financiamento de atividades que enriquecem o currículo, como feiras, ciências, olimpíadas, gincanas, desde, obviamente, que estejam previstas no PPP. Pequenos reparos, manutenção corretiva e preventiva do prédio escolar, como consertar uma torneira, trocar uma lâmpada, uma rachadura na parede ou fazer pequenos serviços de pintura. É enfatizado que obras de grande porte, como construir uma nova sala, não são permitidas. Tecnologias assistivas. Esta é a finalidade extremamente importante para a inclusão. Recursos podem ser usados para comprar softwares, headers, que eliminem barreiras à participação dos estudantes com deficiência. Tecnologias assistivas para as salas de recursos. Então, nós temos deficiência visual, softwares leitores de tela, lupas eletrônicas, regletes para escrever em braille e materiais táteis. Deficiência auditiva, softwares que geram legendas automáticas, jogos e recursos pedagógicos que privilegiam o canal visual de comunicação. E deficiência física, dispositivos de acesso ao computador, como teclados adaptados, mouse especiais e acionadores, além de mobiliário adaptado para garantir a postura adequada. Transtornos de desenvolvimento, jogos pedagógicos específicos, recursos para apoio à comunicação alternativa e aumentativa, CAA, para estudantes com autismo, por exemplo. E, por fim, a aquisição de tecnologias assistivas transcende a simples compra de itens. É um ato político-pedagógico de reconhecimento da diversidade como valor fundamental. E aí nós iremos para a execução e monitoramento, responsabilidades. Planejamento. A comunidade escolar em assembleia define as prioridades de gastos. Execução. A unidade executora, associação de pais e mestres ou conselho escolar, coloca o plano em prática, realizando as compras e contratações, sempre dentro das finalidades permitidas e guardando todos os comprovantes, que é extremamente importante, guardar esses comprovantes para posterior prestação de contas. Fiscalização. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social tem um papel importante, que é formado por pais, professores, alunos, o representante da Secretaria de Educação, que deve acompanhar de perto a execução, verificar as notas fiscais e garantir a transparência. Prestação de contas é a etapa final e obrigatória. Todos os documentos que comprovam a correta aplicação do dinheiro devem ser enviados ao FNDE, por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas. Por fim, isso tudo é transparência, né?
a gestão democrática e participativa, que ela tem os princípios fundamentais: participação social, envolver todos, pais, alunos, professores, funcionários nas decisões. Transparência, tornar pública e acessível todas as informações sobre os recursos. Autonomia, respeitar a capacidade da escola de decidir suas prioridades. Equidade, garantir que as decisões priorizem a redução das desigualdades. O planejamento estratégico participativo é uma ferramenta para operacionalizar esses princípios. Portanto, eles devem incluir um diagnóstico preciso das necessidades. O que a escola de fato precisa, especialmente as que referem às barreiras em relação à inclusão. E a obrigatoriedade de envolver as famílias dos estudantes com deficiência. Por isso, temos que evitar alguns erros comuns, tais quais desvio da finalidade. Então, usar o recurso para algo não previsto. Não está no PPP, então não posso usar esse recurso, mesmo que tenha a verba para tal. Somente aquilo que foi previsto, planejado, certo? E consultar sempre as resoluções do FNDE antes de qualquer despesa. Outra questão, falta de comprovantes. Não guardar notas fiscais. Manter sempre um arquivo organizado, físico e digital, por 5 anos, que é o prazo legal. Então, guarde todos os comprovantes que forem usados. Subnotificação no censo escolar. Não declarar o número real de alunos. O que nós temos que fazer? Trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação para conferir os dados antes do fechamento do censo. Falta de participação. O gestor decidir sozinho o que deve ser feito. Realizar assembleias e fortalecer o CACS, tornando a gestão verdadeiramente coletiva. Essa é a função. Para tanto, a importância da gestão, de fato, participativa. Nesse sentido, eu encerro agora as referências, vocês terão acesso de todo esse material. Sucesso no curso, sucesso na aplicação de cada valor recebido para cada setor das SRMs. E aí a frase final que eu deixo para vocês é a seguinte: o sucesso do PDDE não está no valor transferido, mas na transformação positiva que ele é capaz de gerar no cotidiano da escola, promovendo uma educação de fato inclusiva e antirracista. Até a próxima.